Oi, meus irmãos. Mais uma vez estamos reunidos em nome de nosso Senhor Jesus para falar do seu caminho, da sua luz e do seu amor por nós. Agradeço a oportunidade que o Lar Espírita Luz e Amor oferece para que possamos compartilhar esses momentos que tanto necessitamos, né? Onde parece que o amor esfriou, que Deus não está conosco, mas Ele está. Tanto está que estamos aqui para falar de Jesus e do amor. O tema de hoje que nos foi colocado para passar está no livro Caminho, Verdade e Vida, Espírito Emmanuel, do nosso querido Francisco Cândido Xavier. O nome 39. Eu vou ler o texto, porque é muito importante. Entra e coopera. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Esse texto está em Atos, capítulo 9, versículo 6. Esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão no serviço do Cristo. Se o Mestre aparecera ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se dirigia palavras diretas e inovidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento? Recomendando-lhes, ao invés disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber. É que a lei da cooperação entre os homens é grande e generoso princípio, através do qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. O Mestre ensina os discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera da influenciação, mais habilitado estará para construir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto aos homens. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores. Tão somente por haverem ouvido maravilhas, descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, pergunte a si próprios, que fariam nas esferas mais altas se ainda não se apropriaram dos valores educativos da terra que lhes pode oferecer? Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na terra, enquanto o trabalho sincero da cooperação fraternal receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém trazer. Um texto maravilhoso que nós precisamos entrar na letra para poder compreender. Mas que isso, antes que a gente faça isso, inspirado por esse texto, vamos fazer a nossa oração. Ó Pai de misericórdia, amor e justiça, que nos trouxe o nosso irmão maior, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, a luz do mundo, Ele que diz que não chegaríamos a Deus senão por Ele. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estar encarnados,
de conhecer a tua luz, os teus ensinamentos sobre a luz da doutrina dos Espíritos, que tanto nos conforta, que tanto nos esclarece, que tanto nos ilumina. Ilumina, Senhor, os nossos caminhos, os caminhos das nossas famílias, proteja o nosso lar, que assim seja. Entra e coopera. Esse texto, como foi colocado, está em Atos. O que quer dizer Atos? Atos dos Apóstolos. Depois que Jesus partiu, continuou a saga do cristianismo, né? Pensando os doutores da lei, os poderosos da época, que matando o Cristo matava a ideia. Muito pelo contrário. A ideia permaneceu. Jesus investiu 3 anos os seus ensinamentos naqueles escolhidos, os 12 apóstolos, que deram continuidade a isso. Mas não foi fácil. Não foi fácil. E aqui, essa parte está falando de Paulo. Paulo, a gente não pode esquecer que ele foi um doutor da lei. Ele lutava pelo que ele acreditava. E nessa luta, ele perseguiu os cristãos. Logo no primeiro momento, né? Após a crucificação, houve muita perseguição. Muito desespero dos cristãos. E a história conta que o primeiro mártir do cristianismo foi Estevão. E quem era Estevão? Estevão era o irmão da noiva de Paulo. E Paulo se revolta contra o Cristo porque a sua noiva também era cristã e seguia os ensinamentos de um cristão, e Ananias. E ele, depois de sua morte, da morte da sua noiva, ele ficou mais revoltado ainda com o Cristo e queria exterminar todos os cristãos, em particular esse que levou a sua noiva a conhecer o cristianismo. Estevão foi também apedrejado por seguir o Cristo. Então, os seguidores do Cristo sempre tiveram dificuldades para colocar as suas palavras. E hoje não é diferente, não é? A gente está vendo o mundo como Cristo ainda, né? Tem aquela música do Padre Zezinho, como Cristo. E o mundo ainda tem medo de Jesus, né? Que era um simples condutor de nossas vidas, e ele tinha tanto amor, e tem por nós. Então, Estevão fazia milagres, e ele foi acusado de blasfêmia contra Moisés, contra Deus, e por isso que ele foi perseguido. Então, aqueles que não compreendiam Jesus, que não reconheceram em Jesus o Salvador, o enviado, queriam exterminá-los. Como exterminou e a ideia não morreu, continuou junto com seus discípulos. Então, ele vai para Damasco. Por isso que o texto fala, né? Essa parte é bem central no período desse que Paulo vai para Damasco. E todo mundo conhece da história, né? Que durante a viagem, ele levou 2 soldados para acompanhá-lo, né? E ele, naquela sanha de ir para Damasco para acabar com Ananias, chega um momento no meio do caminho que aparece uma luz que resplandece e que ele cai do cavalo, e Jesus pergunta: eu sou Jesus a quem tu persegues. Trêmulo, como está no texto, né? Paulo tremeu, ficou atônito e disse: Senhor, o que quer que eu faça? É o texto de hoje. Aí Jesus responde: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que convém fazer.
Então, esses homens que acompanhavam ficaram assustados também. Saulo, porque agora a gente vai falar de Saulo, é Saulo ainda que persegue, não é Paulo. Paulo é outro homem que se transforma, Saulo se transforma depois disso. Então, Saulo levanta do chão e está cego. Vai em busca de Ananias para que ele volte a enxergar. Foi isso que Jesus falou para ele. Vai, busca Ananias e ele vai poder te ajudar. E por que Jesus fala para ele? Né? Vai até Ananias. Será que Jesus não podia contar tudo o que ele sabia? Está colocado aqui, né? Por quê? Por quê? Jesus falou, vai até Ananias. Jesus podia esclarecer? Podia. Mas é o que está colocado no texto. Né? Olha, é que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus, de perto, a humanidade inteira, pelos canais da inspiração, vai conhecer Jesus e conhecer a Deus. Então, Jesus quis que fizesse-se um movimento, a partir dali foi esse movimento que aconteceu, que a propagação do cristianismo fosse feita pelos seus apóstolos, que seriam inspirados pelos bons espíritos, pelos espíritos superiores, seriam inspirados pessoalmente pelo Cristo para as tarefas que eles teriam que realizar. E nós, já temos conhecimento? O que esperamos então? O que esperamos nós para realizar essa tarefa? Agora está em nossas mãos. Os apóstolos sofreram. Então, Paulo, que agora é Paulo, depois que ele cai do cavalo, ele é Paulo, ele mudou completamente o seu entendimento e se dedicou à vida, dali adiante, ao Cristo. Então, esse levanta-te e anda, ele está falando para nós também. Quantas dificuldades nós estamos enfrentando, não é? Nesse momento da nossa transição. E a gente pode ficar aqui sentado esperando que o Cristo venha nos salvar pessoalmente? Ah, mas o Cristo vai vir. Ele vem, mas ele vai vir na nossa mente e no nosso coração, no nosso entendimento e no nosso amor. E ele quer o quê? O mestre ensina os discípulos a consolar-os através deles próprios. Quer dizer, o Cristo ensina que nós agora é que temos que nos consolar. O Consolador prometido cabe àquele que conhece Jesus, conhece a vida de Jesus, conhece a vida dos apóstolos. Eles não tiveram vida fáceis. E nós vamos ter? Não vamos. Nós temos a condição de já estar na nossa mente todas essas passagens. Ainda temos muito que aprender, mas o que aprendemos já é e já nos dá condições de seguir adiante, como coloca, né? Quanto mais o aprendiz alcança essa esfera dessa influenciação do Cristo dentro do nosso coração, mais habilitado nós vamos estar para constituir nós o seu instrumento. Então, nós somos instrumento de Jesus. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado. Ele viu o Cristo. Não na matéria, mas ele conheceu Jesus depois, né? Quando ele ressuscitou. E foi obrigado à socorrência de Ananias para iniciar a tarefa redentora. Jesus falou, vai lá que ele vai poder te ajudar. E foi isso que aconteceu. Chega lá, ele que queria a morte de Ananias. Ananias mostra esse Cristo grandioso, iluminado. Mostra o amor que ele tem pela humanidade. Cura. Cai escamas dos olhos de Saulo. E aí ele vira Paulo, porque ele enxerga. Até então ele estava cego para essa realidade. Será que nós não estamos cegos para essa realidade? E continuando o texto fala
A lição deve ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo. Nós, ele está falando, nós temos que aproveitar essa lição, né? E esperar essa transferência do conhecimento que a gente tem. Ah, mas eu conheço Cristo, então a gente espera a morte. Ah, e o que eu vou encontrar do lado de lá? Eu vou encontrar as minhas obras. O que foi que eu fiz? Por mim, em particular, e pelos que estão à minha volta. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a nossa receita. Mas a gente só de ouvir falar e não praticar, não se inspirar nesse sentimento que traz essas palavras, não sei. Cada um, como eu também, estou refletindo sobre isso. Não é? A gente acha lindo, né? Aqui fala, não adianta essa transferência para mundos superiores tão somente por haver ouvido maravilhas, descrições dos mensageiros divinos. Ah, mas eu conheço Paulo, eu conheço Pedro. Não adianta. Eu me conheço? Eu me conheço? Meditando os ensinamentos, pergunte a si próprios o que fariam nas esferas mais altas. O que nós poderíamos ajudar? Se é aqui que a gente está para ajudar, não está ajudando. Se ainda não nos apropriamos desses valores educativos de Jesus aqui na Terra, vamos esperar morrer, desencarnar e viver nos mundos melhores para a tarefa? Não, a nossa tarefa é aqui e agora. Mais razoável, pois, se levante em nós. Ele fala, levanta-se do passado. Temos uma bagagem do passado a resolver. Luta edificante a cada dia. Vamos lutar na terra, porquanto o trabalho sincero da cooperação fraternal receberão de Jesus esclarecimento que lhes convém. Então hoje nós já temos esse esclarecimento que nos convém sobre Jesus, sobre quem é Deus, e precisamos usar esse instrumento do Evangelho, do Ato dos Apóstolos, do Apocalipse. Todo esse conhecimento que nós temos, é maravilhoso, mas tem que ser aplicado. É dessa aplicação que será esse mundo venturoso. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder estar aqui, aprendendo porque eu estou. Aquele que fala é o primeiro que ouve, aprendendo os seus ensinamentos. Sê conosco, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino. E seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, a nossa ignorância, as nossas ofensas, e não nos deixe cair na tentação de fazer mal a nós, ao nosso próximo. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado pela oportunidade. Até uma próxima.